Para fazer uma boa calibração do Acura, nós precisamos fazer primeiro os ajustes mecânicos da máquina. Então, para isso, nós temos que posicionar a parte da abertura da comporta exatamente no ponto correto sobre o disco. Para fazer esse ajuste, nós vamos precisar posicionar esse componente com esse daqui. Para fazer esse procedimento, nós temos que colocar o drop point na posição 6 de ambos os lados, esse lado e esse lado. Para realizar os ajustes no drop point, por causa da altura, nós fabricamos as escadas. Essa escada ela fica posicionada na lateral direita da máquina e presa com um pino quebra-dedo. Esse tem que ser removível para conseguir retirar a escada. E essa escada vai ser reposicionada lá na traseira da máquina. Após colocar na posição 6, nós necessitamos remover a escova. Então vamos precisar para isso uma chave 13 mm. E vamos abaixar essa alavanca, tirando o parafuso M10. Então, a gente vai tirar o parafuso, vai abaixar essa alavanca de modo que a gente consiga visualizar o eixo estriado dos agitadores, para daí sim poder passar a linha e alinhar ela bem com o triângulo. Visualizando esse eixo, nós vamos passar uma linha e essa linha ela vai estar encostando nesse eixo do lado esquerdo para o lado direito e vai ter que passar exatamente sobre o triângulo que está aqui. O próximo ajuste mecânico que é necessário realizar é com um pino de 28 mm posicionar na posição central da abertura da comporta. Então a gente vai precisar, pela tela, fazer a abertura da comporta e fechar exatamente no pino, sem você ficar forçando o servomotor, o atuador, nessa posição. E a gente vai ter que verificar se a régua de calibração do servomotor, do atuador, se ela vai estar exatamente na posição 85. Se ela não tiver, nós temos que afrouxar essa porca mais essa uma aqui para posicionar a régua na posição correta. Agora uma calibração eletrônica, aonde nós vamos informar o fim de curso da movimentação do servomotor, do atuador. Então aqui nessa régua que tem as posições da comporta, a gente vai ter a posição 0, que é totalmente fechada, a posição 580, que é totalmente aberta, e a -1, que é um pouquinho fechada a mais. Então a gente vai fazer isso no lado direito e no lado esquerdo da máquina. Essa calibração ela é feita em conjunto mecanicamente com o indicador da régua, com o controle eletrônico. Então a tela vai indicar qual que é a posição que você precisa colocar e você vai posicionar exatamente com uma precisão bem aferida cada uma dessas posições. Então vai ser a posição 0, 580 e -1. A partir do momento que você finaliza o lado direito, o próprio sistema vai indicar para você continuar do lado esquerdo da máquina. Vai ter que encontrar a posição 0, exatamente a posição 0. Então, quando vai calibrar esse lado de cá, você tem que mexer aqui, ó, para cima e para baixo, até encontrar o 0. A próxima posição é 580. Então, vai ter que apertar aqui para ir abrindo a comporta até chegar na posição 580. A hora que chegar em 580 na régua, tem que pressionar o OK. Posição é a posição -1. Então agora nós temos que ir fechando a comporta até chegar na posição -1. E a posição -1 é no centro do quadradinho lá da régua, onde está indicado o número -1.
Depois de terminar as calibrações, você pode testar os pontos da comporta. Então você vai entrar em teste, em diagnóstico, vai colocar pontos de teste e vai pressionar a posição que você deseja verificar e apertar o Start. Então, por exemplo, vamos apertar a posição 85 e o Start. As duas réguas vão ter que estar posicionadas exatamente na mesma posição. Isso quer dizer que a calibração eletrônica está correta para ambos os lados. Para realizar a calibração correta do adubo, você precisa ter em mãos um manual, onde vai ter a tabela de ajustes da máquina e a tabelinha com a indicação da granulometria do produto que você vai trabalhar. Então nós vamos, através da visualização da granulometria do adubo, identificar na tabela qual que é a identificação. Nesse caso a gente está com uma ureia, então nós vamos utilizar essa tabela para identificar a granulometria e no manual nós vamos encontrar os ajustes da máquina, qual o ponto que nós vamos colocar o drop point, qual a rotação que a gente vai utilizar nos discos, conforme a largura de trabalho e a velocidade de trabalho. Sempre é importante você ter uma balança de precisão. Esta aqui é uma balança de 50 kg para poder aferir a máquina de forma correta. Então tem várias no mercado que você pode utilizar para isso. Esta aqui é facilmente encontrado aí nas casas de material de pesca, produtos aí diversos, material de construção também. Então, com o guia de identificação da granulometria, nós vamos procurar qual que mais se assemelha com o adubo que você tem. Então, nesse caso é uma ureia e nós encontramos aqui no guia o U3. Então, o U3 é o que mais se aproxima do nosso material. O que mais que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos aferir se a granulometria e a densidade do produto vão estar condizentes com a tabela. Então, agora que nós conhecemos a densidade e a granulometria do produto, nós vamos procurar na tabela conforme a nossa largura de trabalho. Então, a gente tem aqui na página de indicação do U3 um produto com a densidade correta, quilos por litro, e nós vamos trabalhar com uma largura de 30 metros. Então, na largura de 30 metros, nós conseguimos identificar que nós vamos precisar de um disco S6, 600 de rotação, e um drop point entre 9,5 e 9. Então aqui nós temos informações suficientes para colocar no computador, na parte da Roush, para realizar a coleta de produto, para nós conseguirmos obter o fator de fluxo desse produto indicado. Então, para realizar a calibração de um novo produto, precisa entrar no menu, ajuste de adubo,
aqui você vai nomear o nome do produto que você vai trabalhar. Nesse caso, vamos utilizar o U3, que nós encontramos na tabela de adubo. Ok, vamos colocar uma dose que iremos trabalhar, por exemplo, 100 kg por hectare, a largura de 30 metros, e sempre na primeira calibração você precisa iniciar com o fator 1. Então sempre você vai começar a calibração com o produto em forma número 1. Antes de iniciar o teste de rotação, você precisa ir na página 2, informar qual que é a rotação que você vai estar trabalhando. Nesse caso a tabela indicou 600 de rotação. Então isso aqui no momento da coleta ele vai estar trabalhando com o agitador. Então a rotação do disco influencia na rotação do agitador. E o disco você pode informar aqui qual que você vai estar trabalhando, nesse caso o S6. Volta na página 1, vai colocar iniciar teste de calibração, onde você vai informar qual que é a velocidade média de trabalho, vai pressionar OK para continuar e necessita abrir as duas comportas e apertar o Start. Mas antes disso você precisa estar com a calha instalada em cada uma das comportas e a bolsa de coleta. Para a realização da coleta, nós temos junto com a máquina, faz parte dos componentes da máquina, as calhas para ser posicionadas em cada uma das comportas para facilitar o processo de coleta. Como podemos ver aqui, ó, ela está bem em cima da caixa. Então o que é importante fazer? Posicionar na posição 0, ou drop point, que é a posição específica para a coleta. Então fica fácil de posicionar as calhas, está fora agora da posição da caixa. Então você vai conseguir fazer a coleta de forma correta. E para isso, utilizamos a bolsa de coleta posicionada especificamente para esse procedimento. Um procedimento importante é você tirar a tara da embalagem que você vai fazer a coleta. Então, para o produto U3, na densidade de 0,74 que a gente achou, a tabela está indicando 0,73 de densidade. Pouquinha variação, dá para considerar sem problemas. A linha dos 30 metros com o disco S6, 600 de rotação, drop point 9. No momento da coleta, nós vamos utilizar essa informação, 116 kg por hectare a 8 por hora. No tempo de 1 minuto de coleta, deverá ser coletado 46,5 kg, isso com a soma das duas comportas. Para iniciar a calibração, necessitamos acionar a tomada de força. Vamos entrar em iniciar testes, informar a velocidade simulada, nesse caso 8 km por hora, apertar OK, habilitar as duas comportas e apertar o Start para iniciar. Nesse ponto, nós deveremos adicionar o valor da pesagem das duas comportas, valor total. Necessitamos fazer a pesagem das duas bolsas e o valor, conforme a taxa trabalhada e a velocidade, deverá ser 46,5 no tempo de 1 minuto. Então agora devemos informar o valor coletado, 46,5, ok? E o sistema gerou um novo fator de fuga. E você aperta no OK para confirmar o fator coletado. Vamos utilizar o tempo de 30 segundos para realizar a coleta. Voltando à tela inicial.
U3 a 30 metros com os discos S6 e com o fator de fluxo já realizado.